Fala pessoal, tô aqui, né, para relatar o desfecho aí dessa briga aí com a Moldau Mais, a corretora lixo do Brasil. Infelizmente aí não é só minha reclamação, o dia de hoje teve bastante reclamação aí no Twitter, mas pelo menos eles estão assumindo aí o erro, estão assumindo aí o prejuízo. Eles vieram com uma desculpa muito esfarrapada, dizendo que é uma margem de segurança porque ficou posicionada de ontem para hoje, sendo que a culpa não foi minha. E foi retirado da minha conta o valor de R$ 3.051, tá? Dizendo que é uma prévia chamada de margem. Depois teve mais a chamada de margem, eles falaram que é uma chamada oficial, onde foi estornado aqui de volta, porém ficou aí o saldo. Eu cheguei a ficar com saldo negativo de R$ 1.700, depois voltou aí a voltar a R$ 1.300. Só que a plataforma deles começou a entrar várias ordens aí sem eu acionar, inclusive no Profit Chart a minha senha estava desconectada, estava entrando operações. Entrei aqui no chat, conversei aqui com o Marlon Laurindo, né, no chat, mandei um textão para eles, né, falando o que tinha acontecido, né, tive um stop de mais de 80% da minha conta, mas a ordem não havia fechado. Essa ordem não foi eu que abri, mesmo assim fechei com quase 1.000 pontos de lucro, dando quase R$ 200. Depois percebi que estava abrindo ordens aleatórias sem eu acionar. Até mesmo com a minha senha desconectada do Profit Chart foi quando detectei o problema no servidor de vocês do MT5. Tá? Eu percebi por quê. Pessoal, quando eu desconectei do MetaTrader 5, aí parou de entrar essas ordens. Tá? E por isso que eu detectei que foi do servidor DMA4 da plataforma. Eu tô sabendo que o Brasil, não o Brasil, mas o mundo inteiro teve uma queda de conexão por causa de um servidor muito importante que teve uma instabilidade. Então milhares de aplicativos, de APIs ficaram com essa instabilidade, e eu creio que a bolsa deve ter sido afetada por isso, né? O WhatsApp está assim, o Facebook está assim. Só que é uma coisa muito séria, pessoal, porque eu creio que a CVM deveria ter se pronunciado, a própria Moldau deveria ter colocado um anúncio ali na página principal, e eles não fizeram nada disso. Se você tenta ligar para eles, não atende, um péssimo atendimento, não existe call center, quem atende você é robô, e depois nem isso estava atendendo mais, você ligava, a ligação caía. Fiquei quase 1h30 esperando ser atendido aqui pelo chat, foi quando eu expliquei tudo isso para eles, tá? Aí eu expliquei para eles, que fiquei 1.700 negativo, com essas duas operações. Eles estornaram, depois voltei a ficar só com 1.300. Inclusive estou ainda com esse balanço aí, tá? Se você ver aqui, meu balanço, tinha ficado esse valor aqui, 1.351. Essa conta é uma conta experimental, tá, pessoal? Que eu estou fazendo os treinamentos aí, estava experimentando essa corretora, já não vou ficar mais nela, vou procurar uma outra aí, possivelmente uma mais estável. Aí depois, mandei para eles, depois estornaram, expliquei para ele que estornaram essa segunda, mas não a primeira, e nem somou os ganhos, tá? Depois eu entendi que os ganhos somam no final do dia, tudo bem. Aí eu falei que eu gravei tudo, né? Fiz tudo ao vivo, já tinham alguns amigos meus aí estavam presentes, presenciaram o acontecido, tá? São provas reais aí, são provas que eles são prova de tudo que aconteceu. Aí eu soltei no YouTube, tá, o vídeo, tá aí o link aí, né, até no meu Facebook. Soltei o vídeo mostrando tudo isso acontecendo aí, as ordens entrando, sem eu ter acionado e tal. Aí eu falei para eles, caso demore, vou entrar com o processo de percas e danos e espero que hoje ainda se resolva tudo. Mandei o link para eles, mandei o meu CPF para eles entrarem entrar na minha conta. Aí eu falei, quero o estorno total do stop indevido, mais os ganhos de hoje, que passaram de R$ 300. Aí eles pediram um momento, perguntou se a ordem foi hoje. Aí eu falei sim, e uma ordem de ontem, né? Mas o caso pior foi esse stop de margem. Aí eu falei, né, que foi uma prévia chamada de margem com um mini contrato. Um mini contrato, mesmo descendo a mínima do dia, que foi 1.000 pontos, não passaria de R$ 200 negativo. Aí eu expliquei para eles que eu acho que o problema foi com o servidor DMA4 deles do MT5. Aí eles me explicaram, eu entendi, tá? Tentei entender. Eles diziam, Diego, você teve uma chamada de margem referente à operação do dia de ontem. Como você passou posicionado na bolsa, chama a margem hoje. E o valor volta para a sua conta um dia útil após o encerramento da operação. No caso, se você não operar mais hoje, o valor vai voltar amanhã. Aí eu falei, entendi, esse valor então volta?
porque entrou hoje, ainda entrou chamado mais, aí tá, beleza, aí eu falei assim, ó, aí eu falei, as ordens do vídeo que entrou sem eu acionar e ficou no prejuízo, era para ser mais um ganho de mais de R$300. Aí ele falou, Diego, primeiro é uma prévia chamada de imagem e posteriormente um estorno da prévia chamada de imagem definitiva. Explicou novamente, né, o que tinha acontecido. O que eu entendi é que eles têm uma proteção, né, como a ordem ficou de ontem para hoje, eles arrancam da sua conta essa margem aí de R$3.000, quer dizer, 80% da minha conta. E se a operação não tiver um negativo, não foi estopado com muito acima do valor, eles devolvem para você. Eu acho isso uma sacanagem, eles deviam ter explicado isso em contrato, tá? Ou ser um pouquinho mais claro em relação a isso. Beleza. Aí ele falou que referente aos seus day trade de hoje, até o exato momento você tem um ganho de R$296, fora os custos de operação. Aí isso aqui eu achei sacanagem, porque teve lá em 2 minutos teve mais de 6 ordens. E cada ordem dessa eu vou pagar o operacional delas, entendeu? Cada ordem delas. Então vai ter muita taxa para pagar. Aí eu falei que vou aguardar. Então você me confirma que esse valor será estornado para minha conta até amanhã. Aí ele falou assim, o valor referente à chamada de imagem vai voltar sim. Aí eu falei, pediu o número do protocolo de chamada e falei que estava gravando, né? Para minha segurança e provas cabíveis. Aí ele falou, retornou dizendo, lembrando que você agora tem que aguardar o valor voltar para sua conta antes de iniciar outra operação. Eu falei, ok. Falei que tinha descrito, ele mandou o número do protocolo. Posso ajudar mais alguma coisa? Aí, Diego, referente ao vídeo que foi publicado, o senhor entendeu a situação? Esses caras estão bem preocupados com o vídeo que eu postei. Só que eu vou seguir o que eu falei para eles, cara. Se eles não me estornarem esse valor por completo e não arrumar essa questão dessas ordens que entrou e eu fechei negativo, eu vou deixar o vídeo lá e eles vão se queimar cada vez mais, porque tem bastante gente reclamando deles. Beleza, pessoal? Só tô dando aí um parecer, tá? Tô dando só um parecer e explicando o desfecho do que aconteceu, que eu fiquei bastante irritado, bastante chateado. Fiz uma live aí mais cedo explicando o que aconteceu. Até brinquei falando que o dia que a Moldau entrou em falência, porque, cara, se isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com várias outras pessoas, e eu tenho certeza que se eles não resolver isso aí, cara, o tanto de processo que eles vão ter nas costas deles, não vai suportar, eles vão ter que entrar em falência. Por isso que eu falei isso, tá? Então, pessoal, tome cuidado, se vocês que operam no mercado brasileiro, tome cuidado, por isso que eu insisto, cara, o mercado brasileiro, infelizmente, não chega aos pés do mercado internacional. É por isso que eu não saio do mercado internacional. Tentei brincar um pouquinho no mercado nacional, botei um pouquinho de dinheiro aí só para testar algumas operações de um treinamento que eu estou fazendo com meu amigo, Jorge. Até eu indico aí, galera, Jorge Chardozin, tá, da equipe Index, o cara tem uma estratégia fenomenal. E tava fazendo esse treinamento, botei um pouco de dinheiro para testar a estratégia. E, cara, primeira corretora já faz isso, velho. Então, tô bem desanimado mesmo. Nunca tive um problema com a FBS. Tô há mais de 4 anos aí, nunca tive um problema, cara. Uma vez teve um bug no sistema, com 20 minutos depois eles resolveram, pediram desculpa, explicaram que foi a queda do servidor, mas já estava tudo resolvido. Os caras, acontece isso o dia inteiro, não dá a mínima, não explica, não dá uma nota de explicação, né? E fazer o quê? É Brasil, né, cara? As pessoas empurram pela barriga, você vai no reclama lá no site do Reclama Aqui, os caras têm nota de 5.2, cara. Quer dizer, eles não resolvem os problemas. O problema é isso, não tem call center, não tem... O chat demora mais de 2 horas, tá? E quando resolve, parece que eles estão fazendo um favor para você, tá? Então fiquem alerta, pessoal. Eu ainda falo que o mercado Forex ainda é o melhor investimento, tá? Sem dizer que você pode ganhar em dólar. Então, fui tentar aí aventurar um pouco nessa fase tão gloriosa aí do nosso Brasil, no rompimento do 100 mil histórico aí, né? E dei na cabeça. Não vou desistir, eu sei que tem outras corretoras boas pra gente brincar um pouco, mas operar com grana mesmo pesada, eu opero no mercado Forex, na minha corretora FBS. Falou? Abraço, fica com Deus, fui!